Muita gente que não veio porque está enfermo, gripado. Mas Deus só fala com quem está presente. E você abre aí no capítulo número 1 de Neemias, nós vamos ler os 4 primeiros versículos. E hoje nós vamos iniciar uma série de estudos sobre o livro de Neemias. E eu acredito que Neemias tem muito a ver com a nossa situação atual, que nós estamos vivendo hoje, a nossa igreja em especial. E as próximas mensagens vai ser focalizada no livro de Neemias. E hoje, enquanto eu estava estudando, eu me lembrei de algo que os irmãos faziam lá no século XIX, os crentes lá do século XIX, na Inglaterra. Eles iam para a igreja e eles levavam, além da Bíblia, eles levavam papel e caneta. E eles anotavam o sermão do pastor, os pontos. E quando chegava em casa, que a família estava reunida na mesa, numa refeição, eles começavam a conversar sobre o sermão do pastor. Isso foi na Inglaterra. E isso promoveu na Inglaterra, no século XIX, o que nós chamamos de avivamento. Só pode existir avivamento se nós tivermos sede e fome pela palavra de Deus. Se o contato que você tem com a palavra de Deus se resume a este momento, eu sinto lhe informar, nós não vamos viver avivamento. Você não vai viver avivamento. Eu não vou viver avivamento. Avivamento é quando a nossa sede, a nossa fome é contínua. Isso reverbera para a nossa vida, para a nossa família, para os nossos relacionamentos. Neemias 1, versículos de 1 a 4. Diz a Escritura: palavras de Neemias, filho de Acalias, no mês de Quisleu, no ano 20º, estando eu na cidadela de Suzã. Veio Anani, um dos meus irmãos, com alguns dos de Judá. Então lhes perguntei pelos judeus que escaparam e que não foram levados para o exílio e acerca de Jerusalém. Disseram-me: os restantes que não foram levados para o exílio se acham lá na província. Estão em grande miséria e desprezo. Os muros de Jerusalém estão derribados e as portas queimadas. Tendo eu ouvido essas palavras, assentei-me, chorei e lamentei por alguns dias. Estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Amém? Pode aumentar só um pouco mais. Nós vamos falar hoje das marcas de um consolador. Quando nós olhamos para o livro de Neemias, a mensagem que o livro de Neemias nos passa é a mensagem de restauração. É de você pegar algo que está há mais de 120 anos em ruínas. É de você olhar para uma situação, Misaela, e as pessoas olharem e dizer assim: isso não tem mais jeito, isso não tem mais solução. Todos os sonhos morreram. A promessa que Deus um dia visitaria o seu povo é uma grande mentira. Porque nós estamos debaixo de escombro, porque os muros estão derrubados, porque as portas estão queimadas, porque não há mais templo, porque nós estamos cercados de inimigos, porque existe um embargo político. E todo mundo dizendo que não tem mais esperança. Aí Deus levanta um único homem. Não foi um exército, não foi meia dúzia de homens, foi um único homem. E de longe
a 1.500 quilômetros de distância, ele faz uma pergunta. Ele se comove, ele sente empatia, ele busca Deus em oração, ele busca Deus em jejum, ele intervém na situação. E este homem chamado Neemias, em 52 dias, fez o que estava há 148 anos em ruínas. Ele reconstruiu a cidade de Jerusalém em 52 dias. O livro de Neemias fala de restauração. E quem de nós não precisa de restauração? Qual é a área das nossas vidas que precisa de restauração? Eu gostei uma vez que o presbítero Sérgio pregou e ele disse assim: todo dia é um dia de recomeço. Todo dia é um dia de recomeço. Nós não somos perfeitos. Eu sei que você está aqui, eu estou aqui, nós estamos aqui, e às vezes está vivendo uma crise conjugal. Eu sei que enquanto você está aqui adorando a Deus, muitos de nós está vivendo uma crise financeira. Mas eu quero dizer para você esta noite que Deus, Ele é um Deus de restauração. Deus é um Deus que Ele pode fazer tudo novo. Aquilo que você olha e que você pensa que é um problema insolúvel, que não tem solução, que não tem esperança. Sabe o que diz lá em Ezequiel 37? Que os israelitas dentro da Babilônia, eles tinham um dito popular. Eles diziam um para os outros assim: os ossos estão sequíssimos, já se foi a nossa esperança, nós estamos cortados. E Deus levanta um homem para profetizar no meio de um vale de ossos secos, e os ossos secos voltam a ter vida. Irmãos, e para nós entendermos, eu vou tentar ser bem breve, porque eu tenho alma, parece que eu tenho alma de professor. Às vezes eu quero dar uma aula de história, mas eu vou tentar ser bem breve para nós entendermos o contexto que o livro de Neemias está inserido, porque senão você não consegue entender Neemias. Neemias, minha linda, é um livro que foi escrito pós-cativeiro babilônico. E o que foi o cativeiro babilônico? A questão é a seguinte: Israel tornou-se uma monarquia no ano 1051 antes de Cristo. O primeiro rei de Israel, quem foi? Saul. E o segundo rei? Você não vale. E o terceiro rei? Saul, Davi e Salomão. Perfeito. É o que nós chamamos de Reino Unido. 40 anos com Saul, 40 anos com Davi, 40 anos com Salomão, totalizando 120 anos de monarquia unificada em Israel. Só que nem tudo é flores e nem tudo é perfeito. A Bíblia diz que Salomão foi um homem que amou muitas mulheres, que cometeu erros gravíssimos. Só que Salomão era um monarca muito forte. Ninguém conseguia derrubá-lo. E quando seu filho Roboão assume o reinado, acontece a divisão em 931 a.C. entre Reino do Norte e Reino... Eu vou ser rápido, prometo. O Reino do Norte é o reino das 10 tribos, chamado de Israel ou de Efraim. Esse Reino do Norte, ele durou 209 anos, de 931 a 722. O Reino do Norte teve 19 reis em 8 dinastias, e todos os 19 reis do Reino do Norte, nenhum temeu ao Senhor. Todos foram idólatras, todos seguiram o bezerro de ouro. E esse Reino do Norte, ele foi destruído pelo Império Assírio no ano 722, e esse Reino do Norte não teve restauração.
O reino do sul é o reino de Judá e de Benjamim, de 2 tribos. Só que o reino do sul, ele teve 20 reis. E todos os 20 reis descenderam de quem? De Davi. Por quê? Por uma razão muito simples. O reino de Davi não poderia ser destruído, porque o Messias descenderia de quem? De Davi. Então todos os 20 reis do reino do sul, todos eles foram descendentes direto do rei Davi. O problema do reino do sul é porque eles eram uma gangorra espiritual. Eu acho que não é muito diferente de mim e de você. A gente gosta de abrir a Bíblia e olhar, por exemplo, a história do povo de Israel e dizer assim: olha que povo incrédulo, que povo duro, que povo ruim. Mas esse povo é retrato meu e seu. Esse povo somos nós. E esse reino do sul, de Judá, eles viviam em uma instabilidade espiritual muito grande. Uma hora se dobrava a Jeová, outra hora se dobrava a Baal. Uma hora estava no culto dizendo Elohim, Elohim. Outra hora estava prostrado diante de um poste ídolo. Uma hora louvava ao Deus da aliança, outra hora sacrificava filhos a Moloque. E a ira do Senhor foi se enchendo. E Deus os advertiu, e Deus mandou o profeta, e Deus mandou os seus porta-vozes. A questão era que o judeu era muito orgulhoso. Eu também acho que não é diferente de mim e de você. O judeu pensava o seguinte: enquanto nós estivermos aqui na cidade do rei Davi, enquanto esse templo estiver de pé, nós estamos seguros. Aquele templo foi construído pelo rei Salomão. Ao ser inaugurado, a Bíblia diz que ninguém podia entrar e ninguém podia. Tamanha era a glória que invadiu aquele templo, e os sacerdotes não podiam ficar. Sabe qual o problema? O templo estava lá, mas o Deus do templo já não estava mais. E eles começaram então a se apegar. Eles começam a ter uma fé mística e dizer o seguinte: nós temos o templo, nós estamos seguros. Não é assim que às vezes a gente pensa? Não, eu sou crente, eu conheço a Bíblia, eu vou à igreja, eu conheço os hinos, mas isso não é suficiente. Isso não basta. Você tem que se arrepender, você tem que nascer de novo, você tem que abandonar o pecado. E aquele povo não conseguia abandonar o pecado. Acontece, irmãos, que Deus, Ele dirige a história e Ele é soberano. E a Bíblia diz que a ira do Senhor foi se enchendo. Chegou uma hora que Deus falou assim: basta, esse povo vai ser disciplinado. E alguém pensa o seguinte: como é que um pai, Deus, pode disciplinar o seu povo? Alguém pensa que a disciplina de Deus é punição, e não é. Deus não pune o seu povo, Deus, Ele disciplina. Alguém pensa que disciplina é porque Deus é um Deus carrasco, porque Deus é um Deus mau. Não, Deus, Ele disciplina, e o objetivo principal da disciplina é botar você de novo no caminho certo. Sabe a diferença de um ímpio e de um justo quando peca? O ímpio, ele peca na sua impiedade, e Deus não vai acertar as contas com ele agora. As contas com o ímpio é no dia do juízo. Mas quando o justo peca, a mão de Deus pesa sobre o justo. Como Davi diz no Salmo 51, quando eu pequei, Ele esmagou os meus
ossos. Por que Deus esmagou os ossos de Davi? Para dizer o seguinte: Davi, volta, se arrepende, se conserta. E Deus disse o seguinte: olha, eu já levantei um império para subjugar Judá. Aí no ano 606, quem é que está acampado nas muralhas de Jerusalém? Nabucodonosor. Nabucodonosor vem no ano 606, não destrói a cidade, leva apenas os nobres. Mais tarde, no ano 596, Nabucodonosor vem de novo, leva 10.000 judeus. E no ano 586, depois de 15 meses de cerco, o rei Nabucodonosor destrói tudo. Muralhas ao chão, templo ao chão. O rei Zedequias, o rei em exercício, ele foi furado os seus olhos, e ele foi levado para dentro da Babilônia com ganchos. Ele viu seus filhos sendo arrastados para o exílio, e isso era a mão de Deus pesando sobre o seu povo. E acontece que quando os judeus estavam dentro da Babilônia, eles, diz o Salmo 137, que eles começaram a chorar. E eles não cantavam, não entoavam louvores a Yahvé mais, porque quando tinha um templo não queria adorar. Agora eles não podem adorar porque estão em terra estranha. Só que o tempo passou. Quantos anos o cativeiro duraria, profetizado pelo profeta Jeremias? Quantos anos? Um de cada vez, por favor. 70 anos. Acontece que no meio desses 70 anos, o povo judeu, que não se conformava com a Babilônia, que não gostava dos caldeus, começou a se afeiçoar, a se aculturar. Babilônia tornou-se o lar deles, e eles começaram a gostar da Babilônia, começou a se vestir, se comportar e reproduzir o comportamento de Babel. Só que Deus, que tem o domínio e a rédea de todas as coisas, Ele é soberano. Deus, Ele abate a Babilônia e levanta um outro império, o Império Medo-Persa de Dário. E Dário escreve: os judeus que vieram para o exílio, todos eles estão liberados para voltar. Aí a Bíblia diz que a primeira leva aconteceu no ano 516 com Zorobabel. Zorobabel veio, e vocês notem que o nome em Zorobabel já é de origem babilônica. Então eles já não mantiveram o hábito de colocar nomes ligados a Jeová, como com a terminação El, Samuel. Eles se afeiçoaram à Babilônia. Aí Zorobabel vem, e o intuito de Zorobabel é construir o templo, reerguer as muralhas. Preste atenção, essa cidade, ela está em ruínas. Essa cidade está com os muros derrubados, com as portas queimadas, não tem templo, não tem casas, não tem nada. E Zorobabel vem para reconstruir o templo, e de repente ele começa a construção do templo, e os samaritanos começam a querer ajudar na construção do templo. E aí os samaritanos eram um povo que era híbrido, e era um povo que tinha uma crença um pouco diferente dos judeus. Aí Zorobabel fala assim: eu não quero a ajuda de vocês, porque vocês não partilham da mesma fé que a nossa. O que os samaritanos fazem? Escrevem uma carta para o rei Ataxerxes e diz assim: rei Ataxerxes, os judeus que vieram para reconstruir o templo, eles querem, sabe o que eles querem? Uma rebelião. O que o rei faz?
paralisou, assinou um decreto: ninguém vai construir mais nada. Sabe o que aconteceu com os judeus que estavam em Jerusalém? Cada um foi cuidar das suas coisas. Os sacerdotes foram cuidar das suas plantações. Todo mundo foi cuidar das suas coisas e a obra ficou paralisada. No ano 457 vem Esdras, um escriba, um hábil escriba. E no ano 444 a.C. vem Neemias. Agora preste atenção, porque Neemias é um camarada que está na onde? Nós lemos no versículo 1. Onde é que ele está? Na cidadela de... Ajuda aí, gente. Na cidadela de Suzã. Ele está lá na Pérsia. Ele não voltou. Ele está lá. Este homem está a 1.500 quilômetros de Jerusalém. A cidade está debaixo de escombro 148 anos. Veja comigo, porque Neemias é um homem, é um consolador que está a serviço de Deus e dos homens. Olha o verso 1 de Neemias 1. As palavras de Neemias. A palavra Neemias significa consolador, aquele que consola. Qual era a ocupação deste homem, pastor? Está no verso número 11. Nesse tempo, final do verso. Nesse tempo eu era copeiro do rei. Final do verso número 11, do capítulo 1. O que significa ser um copeiro? Será que é simplesmente um garçom? Será só que é alguém que serve? De forma alguma. A questão é o seguinte, irmãos. Existia um perigo muito grande de rebelião dentro dos impérios. E era muito comum na época as pessoas envenenarem o rei. E aí o rei, ele tinha um funcionário chamado copeiro, que provaria a comida e a bebida do rei antes do rei ingerir. Na verdade, um copeiro era alguém que estava e tinha livre acesso ao rei. O copeiro é alguém que assistia na sala do trono do rei. O copeiro era alguém que transitava com muita facilidade dentro do palácio real. E ser copeiro era um cargo de confiança. O rei tinha que confiar. Então, ser copeiro não era meramente ser um garçom. Essa era a ocupação de Neemias. Ele era alguém que exercia um cargo. Ele era próximo do rei. E ele tinha influência no palácio. Preste atenção. Porque o que é liderança? Liderança, sobretudo, é influência. Quem é pai aqui, levanta a mão. Casado, marido, levanta a mão. Só os homens. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Vocês são líderes da casa de vocês. Quem instituiu isso? Pastor Pedro? A palavra de Deus. Você é líder da sua casa. A Bíblia diz, isso começou lá no Gênesis e foi ratificado no Novo Testamento. Quem foi feito primeiro? O homem, Adão. Esse é o mesmo argumento de Paulo no Novo Testamento. Não foi Eva que foi feito de Adão, foi Adão que foi feito. Portanto, o homem é o cabeça, o líder. O que é liderança? É influenciar. O que é liderança, presbítero Sérgio? É você conseguir dizer o seguinte: olha, esse aqui é o caminho certo, e por aquela porta entrar sua esposa e seus filhos. Isso é liderança. Isso é influência. Tem gente que é líder e não tem influência.
Tem gente que lidera, mas não tem influência. E tem gente que não é líder e influencia. Então coloque uma coisa na cabeça de vocês. Liderança, e eu não estou falando só de liderança de igreja. Nós temos aqui empresários, nós temos aqui pai de família. Liderança é influenciar. E Neemias era alguém que influenciava. Agora preste atenção. Versículo de número 4. Tendo eu ouvido essas palavras, assentei-me e chorei e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o rei que estás no... Presta atenção, porque isso é interessante, irmãos. Neemias era um judeu, mas Neemias nasceu no cativeiro. Neemias nunca foi em Jerusalém. Neemias nunca viu a cidade de Davi. Neemias nunca foi no templo. Só que quando Neemias, ele recebe a notícia de que os muros estão queimados, de que os muros estão derribados, que as portas estão queimadas, que o povo lá está em grande miséria, o que ele faz? Eu assentei-me e chorei. A pergunta que eu quero fazer para nós hoje é essa: até que ponto os dramas das pessoas mexem conosco? Até que ponto os dramas, as lutas das pessoas mexem com você? Você concorda, irmãos, que nós andamos com o coração gelado demais? Vocês concordam com isso? Parece que a dor alheia não dói mais o nosso coração. Parece que a luta alheia não toca mais as nossas emoções. E deixa eu te falar uma coisa: se algo não tocar as suas emoções, você não se move para fazer nada. Se algo não mexer no seu emocional, irmão, você não faz nada. Até que ponto os dramas das pessoas me tocam? Irmãos, às vezes as pessoas do nosso lado estão padecendo. Isso não toca o seu coração, isso não toca o meu coração. Às vezes tem alguém muito perto da gente sofrendo, padecendo, e sabe o que você faz e eu faço? É bem feito. Quem mandou? Só que Neemias, ele é um consolador. Ele está chorando não por alguém que está do lado dele, não por alguém, por um pai, pelo irmão. Neemias está chorando pelo povo que ele nunca nem viu. Ele chora, ele tem sensibilidade. Agora Neemias, além de ser um homem que está a serviço de Deus e dos homens, este homem chamado Neemias, ele não se importa apenas, ele é um homem que se importa com as pessoas e não com o seu sucesso. O verso número 11, põe aí, Cecília, por favor. O final diz o seguinte: que ele, nesse tempo, ele era o quê? Copeiro do... Presta atenção. Se tinha comida boa, o Neemias era o primeiro a provar. Se tinha vinho do melhor, o primeiro a usufruir do vinho era o Neemias. Se tinha conforto e luxo dentro do palácio, o primeiro a usufruir disso, quem era? Era o Neemias. Aí você pega um camarada desse, porque Neemias, ele tinha a profissão dos sonhos. Neemias tinha a profissão que todo judeu queria ter, lá em Suzã. Aí você pega esse cara que tem a melhor profissão que um judeu poderia ter dentro do Império Medo-Persa, e esse camarada, ele está buscando soluções para quem está a 1.500 quilômetros de distância. Eu pergunto a você: será que você
teria a disposição de deixar o emprego dos seus sonhos para reconstruir e para beneficiar outras pessoas? Você abriria mão? Porque Neemias, ele não está preocupado com o sucesso dele. Além de Neemias não estar preocupado com o sucesso dele, veja por favor o verso de número 2, presta atenção. Veio Hanani, um dos meus irmãos, com alguns de Judá. Então lhes perguntei pelos judeus que escaparam, que não foram levados para o exílio, acerca de Jerusalém. Olha o verso 3, a resposta. Disseram: os restantes que não foram levados para o exílio se acham na província, estão em grande miséria, desprezo. Os muros de Jerusalém estão derribados e suas portas estão... Neemias tem coragem de fazer perguntas. Se Deus nos permitir, a gente vai chegar nessa parte. Vamos devagar. Neemias, ele tem coragem de fazer perguntas. Tem gente curiosa aqui dentro? Tem alguém curioso? Deixa eu falar para você que é curioso. Cuidado. 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 Porque perguntas podem responsabilizar você. Toma cuidado com o que você pergunta. A gente tem um costume muito feio aqui no Brasil. A gente fala assim: bom dia, boa tarde, boa noite, e depois vem o quê? Tudo. Esse tudo bem é só por falar. Se alguém falar assim, tô bem não, o que você faz? Rapaz, eu não tô nem aí, eu tô com pressa. Deixa eu cuidar da minha vida. Sim ou não? Ninguém tá nem aí. Agora preste atenção. Neemias, ele tem coragem de fazer uma simples pergunta: como é que vai os meus irmãos lá em Jerusalém? E ele teve uma resposta. E sabe o que Neemias sentiu quando teve a resposta? Sabe o que foi? Deus está me chamando. Diante de uma pergunta e de uma resposta, ele sentiu o chamado e a vocação de Deus. O povo lá está ruim, Neemias. O povo lá está em desprezo, está em pobreza, os muros estão derrubados, as portas estão queimadas. Ele sentiu: Deus está me chamando. Irmãos e irmãs, você quer ser chamado por Deus? De que maneira? Você quer que um anjo desça do céu? Você quer que o próprio Deus desça do trono e fale com você e diz: meu filho, eu estou te chamando? Às vezes Deus está nos chamando no dia a dia. O conhecimento de uma causa torna você responsável. Lá no dia do juízo final, irmãos, vai ser aberto livros e livros e livros e livros. E a Bíblia diz que tem um livro das palavras, das ações, e tem um livro lá chamado o livro das omissões. Quantas vezes eu e você somos omissos?
Quantas vezes eu e você podemos fazer algo e nós não fazemos? Nós fazemos de conta que, entrou aqui, saiu aqui. Eu não tenho nada a ver com isso. Sabe, no dia do juízo, Deus vai abrir os livros e nós vamos ser julgados pelo que está escrito dentro dos livros. Eu estou passando uma necessidade, eu preciso de ajuda. Deus está nos chamando. Deus está chamando. Sabe o que acontece? Nós estamos com os corações secos demais. Nós queremos ver o sobrenatural, não é? Nós queremos ver o céu se abrir. Nós queremos ver curas, milagres, libertação. Mas sabe qual que é a maior prova que você é alguém que teme a Deus? É quando você faz alguma coisa pelo seu semelhante. Você não prova a sua espiritualidade orando por um endemoniado e ele sendo liberto. Você não prova a sua espiritualidade ministrando cura nas pessoas, porque naquele dia, no grande dia, Jesus disse que vai chegar lá gente que profetizou, gente que expulsou o demônio, gente que curou, e Jesus vai dizer o quê? Eu não conheço. Mas Jesus disse: um novo mandamento vos dou: amais o Senhor sobre todas as coisas e o seu próximo como a ti mesmo. E se você ama o seu próximo e você faz algo pelo seu próximo, é a maior expressão de que você é um cristão convertido. É a maior expressão de que você está indo morar no céu. Irmãos, não dá pra gente ser um consolador se nós não nos compadecermos da dor alheia e do sofrimento alheio. Não dá pra gente ficar olhando pro nosso próprio umbigo. Irmãos, preste atenção, eu vou finalizar 10 minutos, eu prometo, não passo das 9. Mas olha só o que disseram de Jerusalém: os muros estão derribados. O que significa isso? Não tem segurança pública. Vocês sabem que as cidades antigamente elas estavam seguras pelo fato de ter uma muralha. Se não tem muralha, não tem segurança. As portas estão queimadas, não tem portas, então não tem critério de quem entra e de quem sai. As portas eram o lugar onde os juízes julgavam as causas. Sem porta não há sistema judiciário, não há quem julgue a causa do pobre. Agora presta atenção: além dos muros estar derrubados, as portas estão queimadas, o povo que está em Jerusalém, nós lemos no texto, está em grande miséria. O que é grande miséria? É pobreza. É gente. Irmãos, uma coisa é você passar necessidade. Quem é que não passa necessidade? Todos nós passamos. Outra coisa é você estar na pobreza. Aquele povo está em grande. Às vezes a gente reclama tanto, sim ou não? A gente não reclama da nossa vida, da nossa situação? Poxa, bem que eu poderia ter um carro melhor, bem que eu poderia ter uma casa melhor, eu só tenho esse sapato, bem que eu poderia ter mais, eu só tenho essa camisa, eu poderia ter mais camisa. A gente sempre fica buscando aquilo que a gente não tem, não é verdade? Mas você sabia que tem muita gente aí suando a camisa para empatar o jogo? Tem muita gente aí que o sonho dele é ganhar para se alimentar bem. Pensa que está longe de nós. Pensa que a gente precisa ir muito longe para ver esse tipo de situação. Não, sai do conforto da sua casa, vai visitar os irmãos. Sai da zona de conforto e se disponibiliza aí na casa de alguém fazer uma visita. Você vai ver que está mais próximo do que você imagina.
Então, em vez de ficar reclamando da vida, seja grato a Deus pelo que Ele tem dado. Em vez de estar reclamando, meu Deus, todo dia come isso, todo dia come isso, todo dia isso. Seja grato a Deus e levante as mãos. Louvado seja Deus que eu tenho um alimento para comer. Louvado seja Deus que eu tenho umas vestes para vestir. Louvado seja Deus que eu tenho um teto sobre a minha cabeça. Louvado seja Deus porque eu tenho saúde. Agora preste atenção. Esse povo está com os muros derrubados, as portas queimadas. Esse povo está em grande miséria. Mas além de eles estarem em grande miséria, eles também estão em grande desprezo. O que é desprezo? É você estar sofrendo justamente e ninguém está nem aí. É você estar lá padecendo e ninguém está nem aí. E ninguém faz nada. Agora preste atenção, irmãos, porque pensa num camarada que é prático. É Neemias. Quando, versículo 4, põe por favor, Cecília, eu vou finalizar. Quando Neemias fica sabendo dessa situação, ao ouvir isso, o que ele faz? Tendo ouvido essas palavras, primeiro, ele se assenta, ele chora, ele lamenta. Por quantos dias? Sabe quanto tempo foi que Neemias chorou? 120 dias. 120 dias. Além de lamentar, estive o quê? E deixa eu falar uma coisa para você, irmãos. Sabe por que eu e você não faz a obra de Deus? Porque eu e você não estamos revestidos para fazer. E pastor, como é que eu me revisto para fazer a obra de Deus? Simples, jejuando e orando. Você pode querer fazer a obra de Deus, se você não orar e se você não jejuar, você não vai fazer. Você não tem poder para fazer, porque a obra de Deus não se faz com a força do braço, se faz com a força do seu joelho. Muita gente começa a fazer, irmãos, com uma semana, um mês, está cansado, está catengando, porque não tem poder. Preste atenção, irmãos. Primeiro ele jejua. Jejuar é fácil. Quem gosta de jejuar? Levanta a mão que eu quero conhecer. Tem alguém aqui que gosta de jejuar, que tem um hábito de jejuar? Só a irmã ali, outra ali. A maioria não. Não é fácil. Não é fácil jejuar, porque nós somos seres humanos e naturalmente nós precisamos o quê? Nos alimentar. É bom comer, sim ou não? É bom comer o que você gosta? Excelente. Só que quando nós jejuamos, irmãos, a gente está tomando uma decisão. A gente está dizendo assim para Deus: Deus, comer é bom, comer é maravilhoso, mas eu vou deixar de comer hoje, aqui, agora, o alimento da terra, porque eu quero me alimentar do alimento do céu. Eu vou me abster, Senhor, do que é bom para o que é mais excelente. Jejum é fome de Deus. Jejum é pressa. Só que ele apenas não jejua. Ele faz o quê? Ele ora. Ô irmão, sabe o que acontece? Eu sei que vocês já ouviram isso. Os seus pastores aí antigos, da época que você se converteu, eles diziam o seguinte: quando você jejuar, não adianta você só se abster do alimento. Você tem que fazer o quê? Orar. Ter uma vida de devoção. Então não faz sentido, por exemplo, eu dizer assim: hoje eu não vou ficar de jejum da hora que acordar até meio-dia. Um exemplo, ok? Aí você está jejuando, aí você faz as coisas tudo do mesmo jeito. Isso funciona? Você tem que fazer o jejum, propósito, com a mente no céu. Então você está de propósito ali, você está pensando no céu, você está meditando na palavra, você está com um hino ali na sua mente, você canta, você está em espírito. Aí preste atenção, quando você começa a jejuar, isso é fantástico.
Aí você que não pensa em Deus, passa o dia todo sem pensar em Deus, quando você começa a jejuar, você começa a pensar. Aí você começa a lembrar de um hino. Aí você começa a lembrar de uma palavra. Aí de repente, irmãos, você começa a ter lágrimas nos olhos. E de repente Deus está mexendo com o seu coração ali, porque você está vulnerável, você está fragilizado por causa do jejum, está mortificando a sua carne. Aí Deus fala assim: meu filho, esse é exatamente o lugar que eu quero que você esteja para mim usar você. Chegou o tempo é agora, você está revestido. É isso que acontece. E Neemias faz isso. Eu vou falar uma coisa para vocês, irmãos. Eu falei isso na introdução. 148 anos que a cidade está em ruínas. O camarada fez isso com grande perícia em 52 dias. Eu fico pensando, será que Neemias era uma Odebrecht? Uma construtora? O camarada reconstruiu a cidade em 52 dias. Com perícia, com estratégia. Deixa eu falar uma coisa para você. Quais são as áreas da tua vida que está em ruínas? O que você tem? É o casamento, é a família, é a finança, é a saúde? Deus pode fazer. Não há impossíveis para Ele. Não há causa perdida para Ele. E irmão, está pensando que Deus vai fazer um negócio demorado? Não, Ele vai fazer rápido. Irmão, Deus, quando Ele faz uma coisa, eu acho impressionante. Porque eu leio a Escritura, e eu estava ensinando em Garanhuns isso. A gente vê casos de possessões lá nos Evangelhos. E Jesus, ele falou assim para um menino endemoniado: espírito imundo, sai dele e nunca mais torne a ele. Qual lição você tira disso? Deus, quando faz uma coisa, é suficiente, é perfeita, é completa. Ah, Deus fez, mas peraí, ficou aquela sequela. Então não foi Deus não, irmão. Quando Deus faz, é por completo. Deus não deixa coisa para fazer não. Deus faz completamente. Agora, Deus pode fazer, Ele pode. Mas será que você tem coragem? Será que eu tenho coragem de levantar para fazer uma pergunta e se disponibilizar para fazer? Estou concluindo. Aliás, alguém já disse assim: quando um pastor falar que está concluindo, nunca acredite nele. Mas às vezes eu dobro meu joelho na minha casa, vou orar, e sabe o que eu faço? Diante do Senhor, eu apresento essa jovem aqui, ó. Levanta a mão, Alana, por favor. Apresenta essa jovem. E a minha oração é: Senhor, dá força a essa mulher. Irmão, se você vê, eu não sei se vocês ficam perto dela, mas se você vê como é que ela cuida desses jovens, só pode fazer isso quem ama o Senhor. E a minha oração: Senhor, eu já estou cansado, Pai. Eu tenho 24 anos, às vezes eu não dou conta de tudo. Eu falo: Senhor, levanta alguém para ajudar ela. Levanta um Neemias para ajudar ela. Irmãos, cuidar de pessoas é a maior expressão de que você ama a Deus. Acho lindo, ontem nós sentamos em círculo e eu nunca imaginei uma coisa dessa, Presbítero Sérgio. Os homens sentou num lugar, as mulheres sentou em outro lugar. E eu vi gente, jovens, homens, tinha alguns obreiros lá também, abrindo o coração e dizendo: meu sonho é esse. E eu nunca imaginei ouvir isso.
E eu falei, no meu coração, isso aqui é igreja. A igreja é feita de pessoas, de gente que não é perfeita, que tem frustrações, que tem traumas, que tem sonhos. E nós estamos aqui para dar a mão, para se ajudar, para orar. Um dia eu oro por vocês, outro dia vocês oram por mim. Um dia vocês chegam aqui fracos, e aí o presbítero Sérgio coloca a mão sobre vocês e ora. Outro dia o pastor de vocês chega fraco, frustrado, cansado. Isso é igreja. Será que nós temos coragem de levantar as nossas mãos e assim, como Isaías disse: eis-me aqui, envia-me a mim? Levante-se. 9:1. Pai, nós queremos te agradecer.